Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Aumentando-se a temperatura no sistema, então nós temos 2 mols de SO2, o dióxido de enxofre, ou gás sulfuroso, tá? Mais gás oxigênio, O2 se transformando em 2 mols de SO3, trióxido de enxofre, ou gás sulfúrico, tá bom? E está fornecendo aqui a variação de entalpia. Ela fornece o quê? Que a variação de entalpia é menor que zero, tá bom? Se ela é menor que zero, ela só pode ser uma reação exotérmica. Então aqui, ó, aqui eu já vou até escrever, ó. Se ela é menor que zero, ela é Ai, caramba. Ela é exotérmica. Tá legal? Então, pois muito bem, pessoal. O exercício anterior a esse, a gente viu, mas estava mexendo de pressão, tá legal? Aí aqui, em relação, ele está falando aumentando-se a temperatura. Pois muito bem. Como não está falando de pressão, a gente não precisa analisar em questão de volume, né? Dos gases aqui, é somente a temperatura. O que acontece com a concentração de SO3, né? Se aumentarmos a temperatura. Então, vamos colocar aqui, ó, 1. Pessoal, nessa questão vai acontecer o quê? Se nós aumentarmos a temperatura, vai acontecer o quê? A minha reação já é exotérmica, ele está fornecendo. Se nós aumentarmos a temperatura do ambiente externo, o que acontece? A reação exotérmica libera energia, tá bom? Se nós colocarmos energia, calor, né, fora desse sistema, o que a reação entende? A reação entende que ela não precisa mais reagir, porque ela precisa reagir para liberar calor. Se eu tenho calor do lado de fora e estou aumentando ele, o que acontece? A reação entende, não, então vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou ser no sentido endotérmico. No caso aqui, no sentido da reação inversa, tá bom? Então, o que vai acontecer com a concentração de SO3 nesse caso? Ela vai diminuir. Então, ela diminuirá. Então, ó, diminuirá. Agora, por que ela diminuirá? A gente pode colocar desse jeito, ó. Pois a reação no sentido direto, ou seja, reagente para o produto, é exotérmica. Vírgula. Aumentando a temperatura, do sistema, vírgula, deslocará a reação para o sentido inverso. Então, por conta disso, então, por a reação ser exotérmica, a gente aumentando a temperatura do sistema, o que a gente faz? Desloca para o sentido inverso. Então, a gente é aqui pura e simplesmente deslocamento de equilíbrio. Certo, pessoal? Então, o que teremos aqui, ó? Na 2. O que vai acontecer com o Kc, ou seja, constante de equilíbrio em termos de concentração? Nesse caso especificamente aqui, pessoal, nós vamos diminuir também. Tá vendo que lá no exercício anterior ele falava sobre somente os gases, né? A quantidade de gases, tudo. Aqui não. Aqui a temperatura ela vai influenciar. Por quê? Porque se a gente aumentar a temperatura, a gente diminui a concentração de SO3. Se nós diminuirmos a
com a concentração de SO3, o que vai acontecer? Agora aqui eu vou escrever a equação, né? A expressão de equilíbrio, que ela vai ficar assim, não vai? Ó, Kc é igual concentração de SO3 elevado ao quadrado dividido pela concentração de SO2 elevado ao quadrado vezes a minha concentração de O2. Tá legal? Então, se nós diminuirmos isso daqui, o que vai acontecer com a concentração tanto de SO2 quanto de O2? Ela vai aumentar. Se temos um denominador maior que o numerador, consequentemente, o meu resultado, que é a constante, vai acontecer o quê? Ela vai ser baixa. Então, só para a gente ter uma noção, vou colocar aqui, ó. Se abaixarmos a concentração de SO3, consequentemente, a gente aumenta de SO2 e aumenta de O2. É essa análise que a gente tem que fazer, tá legal? Então, o que acontece com a nossa constante de equilíbrio? Diminuirá. Então, a gente pode escrever do mesmo jeito aqui, ó. Diminuirá. Mas aí a gente pode falar, por quê? Tá? Porque a concentração de SO2... Opa, SO2 não, SO3, desculpa, pessoal. SO3 será diminuída pelo aumento da temperatura, porque a gente tem que levar em consideração aquilo que a gente fez no item 1, tá? Pelo aumento da temperatura. O que mais que a gente pode colocar aqui em relação para enriquecer essa resposta? Deslocando, né? A gente pode até escrever a mesma coisa, né? Ó, deslocando a reação para o sentido inverso. Então, a gente até estava falando também na questão anterior que o que acontece em relação a isso? A gente viu que quando a gente tem gases, ele não é influenciado a constante de equilíbrio em termos de pressão. O que acontece? A gente até respondeu lá, o que vai acontecer com o Kc se a gente está mexendo com pressão? Não vai acontecer nada, porque o que influencia a constante de equilíbrio é especificamente a temperatura, por conta disso, entendeu? Então, a gente analisando a reação, se ela é exo ou endotérmica, a gente tem que levar isso daqui, ó, muito em consideração. Tá certo, pessoal? Então, um exercício que eu demandei um pouco mais de explicação, mas que a gente resolveu todos os nossos problemas aqui. Tá legal, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio, que isso ajuda a engajar bastante o vídeo, tá? Tá com dúvida também, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, ou seja, série, curiosidade, qualquer outra coisa, coloca aí nos comentários também, que eu já verifico a viabilidade para gravar para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês, e é claro que eu tenho que agradecer muito a vocês por todo o crescimento do canal. Te espero no próximo exercício. Aquele abraço. Valeu!